Renata, eu sou enfermeira, coordenadora do pronto-socorro HCM, e hoje cuido de vítimas do Covid-19. Eu trabalho pela Multicare, nós estamos na semana de enfermagem, e nós vamos falar um pouco sobre os cuidados do paciente no pronto-socorro. Como que funciona o pronto-socorro de uma forma geral? Então, a função do pronto-socorro é atender pacientes que estejam em estado de urgência e de emergência. O que é um estado de urgência? É uma situação em que não há um risco iminente de morte, mas que, se não for tratado, pode evoluir para outras complicações. Já o estado de emergência, sim. Ele, sim, está com risco de iminente de morte e quando o paciente está em sofrimento intenso também. Logo quando o paciente entra no hospital, ele passa pela recepção, né, dá os dados dele lá, e depois ele passa pela triagem. Na triagem acontece o acolhimento. Mas o que é o acolhimento, né? Nesse acolhimento deve haver uma ação de aproximação, de inclusão. É um compromisso de reconhecimento do outro na atitude de acolhê-lo em suas dores, alegrias, modo de viver, de sentir. Então deve ser um atendimento sem preconceito, sem julgamento, né? Ele deve ser acolhido nas suas necessidades. E o acolhimento não é um local no espaço, mas uma postura ética, uma postura de escuta e também de resposta. Então, a abordagem do usuário vai além das suas queixas. Na triagem, a gente deve dar uma atenção especial para alguns tipos de pacientes. São aqueles de idade acima de 60 anos, que são os idosos, as gestantes, então a gente tem que ter conhecimento um pouco sobre eclâmpsia, pré-eclâmpsia, para saber se ela está em emergência. Pacientes que venham escoltados e deficientes físicos. Então, a triagem, a classificação de risco, é uma ferramenta que ela organiza a espera. Então, ela propõe outra ordem de atendimento. Não é a ordem de chegada. Ela garante um atendimento imediato ao usuário com um grau de risco aumentado. Então, isso aumenta a satisfação do usuário e informa o tempo que potencialmente ele será atendido. O protocolo de risco também, ele não substitui o diálogo e a escuta, o respeito, né? Ele avalia o potencial de agravamento, a classificação de risco. O protocolo, ele facilita o trabalho da equipe multiprofissional e identifica problemas. Uma ferramenta também de inclusão, que ele garante o atendimento de todas as pessoas. A classificação de risco ela é dinâmica, então, periodicamente, ele pode ser reavaliado de novo. Depois que ele passa pela classificação de risco, ele recebe avaliação. Então, ele vai ter um tempo para ele ser atendido. 15 minutos, meia hora, 2 horas, 4 horas, depende de como ele foi classificado. Então, depois de ser atendido, espera o tempo que ele tem que esperar, então ele vai ser atendido pelo médico. E o médico vai pedir para encaminhá-lo ele para a sala onde ele achar correto, né, que o paciente seja atendido. Nós temos algumas salas, a sala vermelha, a sala amarela e a sala verde. Na sala vermelha, que é onde acontece a emergência, o enfermeiro é responsável por uma assistência segura e livre de riscos. E sempre humanizada. Não é só lá no acolhimento que tem que ser humanizado, em todas as salas. E o enfermeiro também ele é responsável pelos recursos humanos, pelos recursos materiais. Quando a gente fala recursos humanos, a gente não quer dizer a quantidade de funcionários, mas a qualidade dos funcionários da emergência. A qualidade, por exemplo, o funcionário, todos os funcionários que trabalham na sala de emergência, eles têm competência para atender uma parada cardiorrespiratória? Para atender um paciente com hemorragia ou vítima de afogamento?
insuficiência respiratória. Os seus funcionários são capacitados para isso? Então, todos os funcionários têm que ser capacitados para trabalhar na sala de emergência. E não só isso. O enfermeiro e toda a sua equipe tem que ter o conhecimento sobre os equipamentos que tem na sala de emergência. Porque isso aumenta a qualidade do atendimento, né, na emergência. Tem também a sala amarela. A sala amarela é destinada a casos com gravidade moderada. Os pacientes que já estabilizados, que tenham passado pela sala vermelha, vão para a amarela, ou não, que venham de outro lugar, com necessidade de cuidados especiais. Por exemplo, pacientes com cólica renal, crise asmática, gestantes, com alguma complicação, também são acolhidos na sala amarela. Na sala verde ficam os pacientes que não têm grau de urgência nem de emergência. Às vezes, uma dor simples, como dor de ouvido, precisa ser medicado, então ele vai para a sala verde. Vai medicado e recebe alta. Não precisa de nenhum acompanhamento, não tem nenhum grau de gravidade. Às vezes, uma dor abdominal, sem alterações de sinais vitais, quadros gripais, às vezes só veio avaliar o resultado de exames, que é que o médico avalia, ou algum procedimento simples de enfermagem. Então, a sala amarela é uma sala tranquila. E não tem nenhum procedimento complicado, é uma coisa mais simples, mas precisa ter conhecimento de medicação também, né? Competência legal do enfermeiro, ele pode fazer as coisas aqui que eu vou citar. É competência dele em urgência e emergência. Ele tem que cuidar do carro de emergência. Ele vai saber quais as medicações que tem que ficar no carro, tem que repor o carro, tem que deixar o carro de emergência lacrado. Então, todos esses cuidados com o carro de emergência é do enfermeiro. O enfermeiro também pode fazer prescrição de oximetria contínua do paciente, ele tem essa competência. Ele tem competência de punção arterial, punção da jugular externa. Tudo isso é competência do enfermeiro. Tem outras competências também que é do enfermeiro. Uma delas é o uso da máscara laríngea, uso do DEA, manobra vagal, punção óssea. Só que para ele fazer esses outros tipos de procedimento, ele tem que ter uma capacitação técnica, né? Ele tem que ter uma competência legal. Então, aí ele pode fazer esses outros procedimentos, sim. Existem outros procedimentos que é competência exclusiva do médico. Quais são esses procedimentos? Liberação de ambulância, drenagem de abscesso, lavagem de ouvido, tamponamento nasal, punção de veia subclávia, uso do desfibrilador. Então, essas são competências exclusivas do médico. Todos aqui não é de emergência. Então, o enfermeiro ele não precisa fazer esses procedimentos. Não são procedimentos que você vai fazer na emergência. Então, não é necessário. Existem outros procedimentos que também são procedimentos que é responsabilidade médica. Mas, se o paciente estiver em risco de morte, o enfermeiro ele pode avaliar para saber se ele deve fazer ou não. Então, a sondagem nasoenteral, em caso de substância tóxica, pacientes que se intoxicaram, pode passar sem a prescrição médica. Administração de oxigênio medicinal sem prescrição médica. Sutura, intubação, alteração de parâmetros de ventilação, ventilação mecânica na urgência. Então, são procedimentos exclusivos do médico. Mas, se o paciente estiver em risco de perder a vida, ou se ele está em sofrimento intenso, eu tenho que avaliar se realmente eu posso fazer esse procedimento, eu tenho que ver se realmente o paciente está em risco de morte, se ele está em sofrimento intenso. Por exemplo, o paciente chega no pronto-socorro e ele está saturando 80. Ele está com Covid-19 e o médico não está ali, vai chegar só depois de 2 horas,
Qual é o meu procedimento com ele? Eu posso colocar o catéter de oxigênio? Né? Então, para a gente tomar certas atitudes, poder socorrer certas emergências, né? Eu tenho que ter conhecimento. Porque eu não posso tomar uma atitude ou fazer um procedimento que aquilo não era necessário, né? Por exemplo, eu vou fazer uma intubação, sendo que eu posso fazer o uso da máscara laríngea. Então, para mim tomar atitudes certas, eu tenho que ter conhecimento. Então, é sempre bom o enfermeiro estar estudando, estar se aprimorando. E a gente tem que sempre lembrar que nós somos julgados pelos nossos acertos, mas também nós somos julgados pelos nossos erros.